Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje eu vou comentar sobre o livro Desperte o Seu Gigante Interior. Então eu vou mostrar os comentários do autor, o que é que o Tony Robbins, né, um dos maiores coaches comportamentais do mundo. Então eu vou trazer aqui uma reflexão sobre o livro, bem como eu também vou trazer argumentos, o que eu pensei do livro, o que eu acrescentei do livro. Então, a ideia é um bate-papo descontraído. Não vou fazer nenhum tipo de corte nesse vídeo. Então, vai ser voz e violão mesmo. A gente vai estar conversando aqui sobre o livro, que são mais de 600 páginas. Eu resumi aqui num e-book de 45 páginas. Então, vai ser bem legal. Espero que vocês gostem. O livro é sensacional, é muito bom, faz com que a gente tenha reflexões profundas sobre a vida, sobre comportamento, sobre psique humana. De fato, é um livro que faz a gente refletir bastante. Então, continuando aqui, sobre mim, né, sobre o autor, eu sou economista, sou especialista em gestão de projetos e trabalhei no ramo de finanças desde 2001. Então, também venho trabalhando na área de pesquisa, sobre financiarização da economia, principalmente, mas, em linhas gerais, o que a gente vai trabalhar hoje é mais do ponto de vista de psicologia humana do que da financiarização propriamente dita. Aqui tem uma questão do sumário, né? Distribuído pelos capítulos, exatamente como é no livro, e eu faço a reflexão capítulo por capítulo, tanto do que o autor traz, como algumas coisas que eu posso estar acrescentando. Então, é exatamente isso que estaria aqui na metodologia aplicada, né? O Tony Robbins é uma das principais autoridades no mundo, né, da psicologia, da programação neurolinguística. A gente vai falar muito sobre programação neurolinguística aqui no nossa discussão, né, no nosso bate-papo. Entenda isso aqui como um bate-papo. Estamos numa mesa de amigos, então vamos bater um papo sobre esse livro. E a ideia aqui é justamente como eu disse, eu vou tratar a ideia principal. Eu sei que a maioria dos brasileiros elas não leem, mas é necessário que as pessoas leiam. Então, poxa, se as pessoas não leem e é necessário que elas leiam, então vamos tentar pelo menos trazer o suco da leitura, o suco. Então, a ideia é que, poxa, poucas pessoas teriam o gás para ler 605 páginas. Mas se eu resumisse isso e trouxesse a ideia principal, não apenas sem calor humano, a ideia desse comentário, desse audiobook é um calor humano. Eu vejo muitas empresas que trabalham com resumos de livros, comentários de livros, mas uma questão muito seca, sem emoção. Aqui é um bate-papo, aqui é emoção, é como se vocês estivessem aqui junto comigo e a gente vai estar discutindo sobre o livro. Eu acredito que isso vai fazer que você amplie as conexões de longo prazo, que é o objetivo. Eu quero que você se sinta motivado a ficar nesse áudio e nesse vídeo comigo aqui até o final, e não aquela coisa mecanizada, parecendo um robô falando com vocês. Sempre me incomodou isso nessas plataformas de livro, né, de resumo, essas coisas, aquela coisa robotizada. Então, a ideia que eu estou trazendo aqui é algo mais de calor humano, da gente estar batendo esse papo literalmente, e é isso que eu falo aqui em relação à metodologia. Continuando, o primeiro capítulo, o Tony Robbins, ele inicia, né, o livro, ele num helicóptero indo para a sua apresentação de um evento. E aí ele começa fazendo toda uma reflexão sobre a vida, que há 10 anos atrás ele era um zelador daquele prédio que ele manda o piloto ficar pairando, né? Então ele reflete, há 10 anos atrás ele estava gordo, estava obeso, estava depressivo, estava sem perspectiva de vida, estava até sem perspectiva financeira de saber o que é que ele iria comer no outro dia. Então, em 10 anos, ele conseguiu dar esse gap gigantesco para ir para um evento de mais de 8.000 pessoas. Então, ele meio que faz esse flashback, ele começa o livro fazendo esse flashback de, poxa, o que foi que eu fiz em 10 anos? E, basicamente, no livro todo, a gente vai perpassar por esse sentimento de que, para o autor,
o que parece impossível no caso dele, né, no curto prazo, o que parecia ser impossível no longo prazo é possível. Então, se eu tivesse que resumir a ideia do livro, seria basicamente essa: se você fizer uma programação de longo prazo, você será capaz de bater todas as suas metas, assim como o autor fez, e ele vai passar, né, ele vai fazer um passo a passo aqui de como é que você faz isso e em todas as áreas da vida, vai estabelecer o que são valores, vai estabelecer o que são princípios e por aí vai. Então, uma das coisas que ele fala que lá, já no primeiro capítulo, foi que lá 10 anos atrás ele tinha tomado a decisão de que não mais aceitaria ser menos do que ele pudesse ser. Então, ele não aceitaria tomar café numa mesa bagunçada, ele não aceitaria não se arrumar para trabalhar, ele não aceitaria mais determinadas coisas, ele não aceitaria mais viver a vida que ele tinha. E isso vai quebrar padrões limitadores, a gente vai falar sobre padrões limitadores no futuro também, então isso ia quebrar padrões limitadores e a partir daí ele ia criar uma nova identidade que também iremos passar por esse conceito aqui no decorrer das páginas. Então ele toma essa decisão, quebra para padrões limitadores e a partir daí ele cria uma nova identidade para ele e construído, né, nesses 10 anos, levando ele a chegar nessa conclusão, né, de um evento de mais de 8.000 pessoas. Inclusive, ele faz uma brincadeira, ele olha do helicóptero, vê um engarrafamento intenso na cidade e fica, poxa, por que está com esse engarrafamento tão grande aqui? E, na verdade, esse engarrafamento era para o evento dele. E nesse primeiro capítulo ainda, ele decide elevar os padrões vibracionais, mentais, todos esses princípios que ele elenca no primeiro capítulo vão ser destrinchados no decorrer do livro. Então, é como se o primeiro capítulo dele fosse um overview geral do que seria o livro. Então, eleve os padrões vibracionais, mude suas crenças limitantes, eleve o seu padrão, não sabote o seu novo padrão construído, mude a estratégia de vida. Ele fala: se você quer uma vida diferente, você não pode estar fazendo as mesmas coisas que você faz. Não tem como ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso é um princípio básico para o autor. Então, tenha controle emocional, tenha saúde física. Ele trabalha muito com esse conceito de saúde, né? Do exercício aeróbico, anaeróbico. Vamos ter um capítulo para falar sobre isso. Restringe os seus relacionamentos e aprofunde nas relações. O autor ele prega muito isso, de profundidade de relacionamento. É muito melhor você ter poucas pessoas ao seu redor, mas pessoas de qualidade com profundidade. Então, ele cita muitos exemplos, inclusive de pessoas que já fizeram consultas com ele, que tinham uma legião de seguidores e se sentiam completamente sozinhos. Por quê? Porque tinha uma superficialidade de relacionamentos. Então, é melhor, de acordo com o pensamento do autor, você ter 2, 3 pessoas ao seu lado, mas com uma conexão profunda, do que você ter 1.000, 2.000, 3.000 pessoas e não ter nenhum tipo de conexão. Isso também vai ser discutido em capítulos futuros. Ele fala também: cuide das finanças, invista, tenha controle financeiro. Ele fala que você tem, sim, que pensar no longo prazo em relação a finanças e o princípio básico da educação financeira. Eu sou educador financeiro, então a gente pode estar discutindo sobre isso. Gaste menos do que você ganha. Não, para o Tony Robbins, não, a conta não fecha se você é uma pessoa endividada, se você é atraído pelo consumismo. Até no final do livro ele faz uma reflexão mais profunda em relação ao consumismo, em relação à preservação do planeta. Então ele traz muito essa ideia aqui. Controle seu tempo. Ele vai também falar muito da importância do tempo de qualidade, e principalmente que você não se sobrecarregue. A maioria das pessoas, elas são infelizes, de acordo com o pensamento do autor, justamente porque elas sobrecarregam o seu dia. Então, seu dia fica tão sobrecarregado que ele não consegue vencer as próprias metas que impõe. Então, o autor propõe leveza, que você seja uma pessoa mais leve, que você não crie muitas regras, porque se você cria muitas regras para você, inevitavelmente você dificilmente vai bater todas essas metas, essas regras, e você vai ficar extremamente estressado. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, o autor ele dá exemplos, ele procura tornar a sua análise mais empírica possível, de várias pessoas que ele já consultou, de vários exemplos
conhecidos mundialmente. Então, ele está sempre trazendo exemplos para fortalecer os seus argumentos. E, basicamente, é isso que ele fala no primeiro capítulo. A gente entra no segundo capítulo, que são as decisões, o caminho do poder. Então, você precisa tomar decisões. Ele é muito categórico nesse aspecto. Você precisa decidir a sua vida. Você precisa falar, a partir de agora eu não aceito mais. Ele fala, você precisa entrar no seu limiar, ou seja, você precisa chegar no seu limite para fazer a ruptura. Então, ele vai estar muito falando dessa questão das decisões, que você tem que decidir, poxa, se você quer ter uma vida mais saudável, decida ter a vida saudável e trabalhe, execute micrometas para chegar nessa vida saudável. Então, ele vai sempre nesse capítulo estar batendo muito nessa tecla. Não tem como você querer ter uma vida saudável e você continuar comendo comida gordurosas, né? Inevitavelmente, a probabilidade vai jogar contra você e você vai chegar no futuro com a saúde muito debilitada. Então, tenha coerência. Em um dos capítulos futuros, o autor vai dizer que uma das forças que mais prevalecem na programação neurolinguística é a necessidade humana de coerência. Então, se você quer ter uma vida saudável e você come comidas que não são saudáveis, você está ferindo o principal princípio neurolinguístico, que é o princípio da coerência. Então, dificilmente você vai conseguir obter, né, êxito se você fere o princípio da coerência. Ele também não é romântico nesse aspecto de dizer que é muito fácil quebrar padrões limitadores, que é muito fácil executar micrometas até chegar a macrometa. Inclusive, ele cita o próprio exemplo, não é fácil chegar aonde ele chegou, mas é possível. Muitas pessoas pensam que é impossível chegar em determinados locais, né? Por exemplo, a pessoa obesa, ela se tornar uma musa de verão. Muitas pessoas pensam que isso é impossível, mas não é. Isso é trabalho sistemático de pensamento de longo prazo. E ele vai citar muitos exemplos de pessoas que tomaram decisões e continuaram firmes nas suas decisões no decorrer do tempo. Então, ele vai citar o exemplo do próprio Gandhi, ele vai citar o exemplo do Martin Luther King. Então, ele vai estar sempre exemplificando o seu pensamento. E ele, novamente, a síntese, né, desse capítulo é a ideia do poder da decisão. Então, para ele é muito claro, quando você toma, de fato, uma decisão, tipo, vou parar de fumar, você para de fumar. Se você volta a fumar, desde que você tomou essa decisão, significa que a sua dor atrelada, a gente vai estar discutindo isso em futuros capítulos, a dor que você atrelou não é o suficiente para você largar esse padrão. Então, é muito do princípio utilitarista aqui do Jeremy Bentham, né, da questão dos dois deuses, né, da dor e do prazer. Então, se você quer parar de fumar, você tem que estabelecer uma dor profunda em continuar fumando e um prazer maravilhoso em parar de fumar. Se você fizer isso, você quebra esse padrão e você consegue se livrar do cigarro. Essa é basicamente a ideia do autor. E uma outra crítica que ele vai fazer nesse capítulo é que se você não controla no que você foca, as decisões que você toma é que vão controlar a sua vida. Então, tipo, se você não controla a sua vida, e por sinal o autor entra em êxtase, né, quando ele passa a de fato controlar a sua vida, a gente está fazendo meio que um flashback, ele diz, quando você passa a ter o controle da sua vida, o controle da força que molda o universo, né, segundo o autor, você virou a chave. Você literalmente passa a controlar a sua vida. E quando você vira essa chave, né, o autor, na passagem do livro, até se emociona, porque ele diz que não existe sentimento mais profundo e de maior felicidade. Olha que ele já tinha filhos, né? Não existe sentimento mais profundo do que você dominar a sua vida. Que a maior parte das pessoas, elas vivem num ritmo hipnótico, elas vivem alienadas. Elas não sabem o que fazem, elas simplesmente fazem. A partir do momento que você faz o que você decidiu fazer, você assume o controle da sua vida, aí você realmente muda de patamar e aí você desperta o seu gigante interior. Então, a ideia do livro é justamente como
fazer para despertar o meu gigante interior? Como fazer para controlar a minha vida? Então, o autor vai perpassar o livro falando muito sobre isso. Aqui eu também posso falar, a gente pode fazer o paralelo, né, com o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, justamente que um dos pontos mais fortes do diabo, né, para captar pessoas é justamente o poder da alienação, o ritmo hipnótico. Então, aqui a gente entra muito em sintonia do que o Tony Robbins fala. Ele, ainda nesse capítulo, ele fala que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Então, não desista. Então, ele lá está sempre dando uma questão motivacional. Não desista. E cita exemplos. Ele cita o exemplo do dono da Honda, no Japão, que ele insistia que ele ia ser uma pessoa bem-sucedida na área automobilística. Então, ele ia, batia a cabeça, batia a cabeça, batia a cabeça, batia a cabeça, até que chegou um momento que teve uma escassez muito grande de combustível no Japão, e ele percebeu que se ele colocasse um motor dentro das bicicletas, as pessoas poderiam se locomover e com um gasto mínimo de combustível, vista a escassez de combustível lá no Japão. E aí surgiu, né, as motos, as motocicletas, né, as motos surgiram, e aí a Honda foi e se tornou um império nessa área das motocicletas e depois também na questão automobilística. Então a ideia é não desista, persista, vá até o fim. E, novamente, o autor chama a atenção de que a gente precisa se cercar de pessoas boas, ou seja, você precisa estar rodeado de pessoas para frente, de pessoas que pensam para frente, que tem um pensamento positivo. Você tem que voar, né? Uma perspectiva engraçada. Aves da mesma plumagem voam juntas. Então, ele quer, poxa, você tem que se rodar de pessoas que querem crescer e não de pessoas com pensamento negativo, com pensamento para baixo, não. Isso vai fazer com que você tenha maior probabilidade de êxito de chegar no seu objetivo. E se você se rodear de pessoas mau caráter, pessoas de pensamento negativo, a probabilidade de você quebrar, inclusive o Robbins aprendeu isso na pele, e ele quase quebrou, rodeado de pessoas negativas, de pessoas que queriam lhe roubar. Ele adquiriu uma dívida milionária por causa disso, e no decorrer do livro ele também vai citar esse exemplo. E o capítulo 3 é a força que molda, né, a nossa vida. Ele vai explicar os sentimentos, né, um pouco do que eu acabei de falar, os sentimentos da dor e do prazer. Então, o ser humano, em essência, ele quer buscar mais prazer e quer minimizar a dor, e para isso, um dos objetivos que o autor cita aqui nesse capítulo também é que se você é um procrastinador, se você procrastina determinadas coisas, se você estabelecer uma dor profunda ao ato de procrastinar, você deixa de procrastinar. Ele cita o exemplo, por exemplo, aqui de uma academia. Então, se você procrastina ir para a academia e toda vez que você não for, você pagar R$ 100 para uma pessoa como uma espécie de multa por você ter procrastinado, inevitavelmente essa dor vai ser tão profunda que você vai evitar ficar procrastinando, e você vai vencer isso aí. Então, torne, no caso, né, não agir mais doloroso do que deve ser feito. Em inúmeras passagens do livro ele vai estar voltando nesse aspecto, de que se você quer quebrar um padrão limitador, você tem que estabelecer uma dor profunda nesse padrão limitador. Porque aí sim você vence esse processo. E um prazer maravilhoso em vencer essa procrastinação. Então, em inúmeras passagens do livro, ele vai estar batendo nessa tecla. Em relação a dor e prazer, né, ele também vai citar o exemplo de Madre Teresa. Inúmeras vezes ele vai citar Madre Teresa e Donald Trump aqui em relação ao que é prazer e o que é dor para eles. Então, prazer para Madre Teresa seria ajudar o próximo, enquanto para Donald Trump, prazer seria acumular bens. E ambos tiveram sucesso no que estabeleceram como prazer.
Então, a ideia é que não existe uma uniformidade do que é prazer. Só que você tem que agir de acordo com seus princípios. Enquanto o princípio de Madre Teresa é ajudar o maior número de pessoas, ela estabelecia que esse prazer era gigantesco na sua vida e não ajudar pessoas era uma dor profunda. E ela viveu de acordo com isso e ela foi uma pessoa feliz. Assim como Donald Trump, dentro dos seus princípios, também foi uma pessoa feliz, apesar dele questionar esse tipo de atrelar, né, o prazer a bens materiais. Ele vai dizer que muitas pessoas que fizeram isso no final da vida se tornaram infelizes, que a real felicidade seria contribuir para a humanidade, deixar um legado, mas isso é assuntos futuros nossos aqui. E o segredo, né, novamente, é associar uma dor profunda, como eu acabei de falar, e basicamente nesse capítulo ele vai estar trabalhando nesse aspecto. No quarto capítulo, os sistemas de convicção. Então, você precisa, para o autor, mais importante do que você saber o que fazer, é você ter a convicção de que é possível fazer. Por exemplo, eu estou fazendo essa gravação aqui para vocês. Eu não sabia como é que eu ia fazer isso. Eu simplesmente criei uma convicção na minha cabeça de que ela seria possível. Então, é mais importante que você crie... Ó, eu não sei como é que eu vou fazer. Poxa, eu quero ganhar 500 mil reais aqui no ano. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Mas eu criei uma convicção de que eu vou fazer. Então, essa convicção cria um padrão neural muito forte que te auxilia. Ele não vai resolver, mas ele te auxilia a criar aquilo. Então, ele sempre vai dizer: poxa, eu não tenho um carro, mas eu quero ter um carro. Então você começa a criar a convicção de que você já tem o carro. Você começa a sentir que você já tem o carro e você vai trabalhar em torno de ter o carro. Então isso fortalece. É muito mais fácil de que você crie a convicção de que é possível do que você olha assim, não, isso não é possível. Você já criou um padrão limitador para você e é esse o grande erro. Então ele vai estar permanecendo nesse exemplo aqui. Ele vai dizer um exemplo de um pai drogado, né, que tinha 2 filhos e um se tornou um gerente bem-sucedido e o outro continuou drogado. Porque nesse princípio ele vai dizer que não são os eventos que nos moldam, é como a gente enxerga os eventos. Então, um evento pode ser um poder criador na sua vida, como ele também pode ser um poder destruidor na sua vida. E isso depende de como você interpreta aquele evento e, logicamente, o autor sempre vai dizer que você deve enxergar os eventos, por mais catastróficos que sejam na sua vida, você deve enxergar ele como algo, como um poder de criação, como uma alavanca para você crescer e nunca como uma alavanca para que você seja destruído. Esse poder da convicção. Ele também vai falar um outro exemplo em relação a um estudo que foi feito com estudantes, que colocou vários estudantes dentro de uma sala e colocou uma cápsula azul com tranquilizantes e uma cápsula vermelha com remédios estimulantes, só que não eram placebos, eram remédios mesmo. E aí ele disse para os estudantes, um grupo, que a cápsula azul era estimulante e a cápsula vermelha era tranquilizante. E o poder de convicção nos alunos fez com que o efeito fosse de fato trocado. Ou seja, a mente foi mais forte do que a droga, do que o efeito do remédio. Então, novamente, o autor vai trazer um exemplo para fortalecer a ideia da convicção. Só que uma convicção por convicção, ela não se sustenta. E aí o autor vai dizer que é necessário criar a convicção, mas também criar a base sólida da convicção. Então, ele cita o exemplo de eu sou sensual. Se eu sou sensual, qual é a base que vai sustentar essa convicção? As pessoas que eu amo dizem que eu sou sensual, eu faço exercícios todos os dias e isso provoca que eu tenha uma sensualidade, eu estou usando uma calça jeans atraente, isso também mostra que eu sou sensual. Percebe que o autor está dizendo que você precisa criar a base sólida para a sua convicção? Quanto maior for o número de pernas, né, na mesa que ele brinca no livro, mais forte é essa convicção. Então, busque
fortalecer as convicções que você quer trazer para a sua vida. E ele também vai continuar dizendo que não é fácil, em inúmeros momentos do livro ele vai falar sobre isso, que não é fácil e muita gente desiste e muita gente adquire uma coisa que ele chama de desamparo adquirido. E esse desamparo adquirido como é que eu posso falar para vocês? Algumas pessoas absolvem ele porque entendem como um problema como se fosse algo permanente, como se fosse imutável. E os realizadores, isso ele fala embasado em inúmeros exemplos, entendiam que os problemas eram degraus para a vitória e não barreiras intransponíveis. Fica aí uma reflexão para a gente. Ele vai dizer o princípio do Kaizen, né? Da melhoria constante. Então, continue. O poder do continuar, o poder da persistência, entendeu? Como se nada superasse a rotina, todo dia, melhorando um pouco, melhorando 1%, melhorando 5%, sempre batendo nessa tecla. Inclusive, ele vai criar um conceito, né, que é o conceito do CANI, que seria, em tradução para o português, melhoria constante e sem fim, ou seja, busque ser melhor todos os dias, melhor, que quando você vê no longo prazo, automaticamente você se tornou uma pessoa melhor. Mas esse longo prazo acontece por causa das micro melhoras que você fez diariamente. Então, basicamente, é isso que ele fala nesse capítulo 4. No capítulo 5, a mudança pode acontecer em qualquer instante. Apesar dele entender que a maior parte das pessoas elas vão precisar de um tempo para mudar, né? A mudança ela não é abrupta, mas existe a possibilidade dentro da neurolinguística aqui do autor de que você crie uma neuroassociação e a mudança que você quer ela aconteça de forma instantânea. E isso é muito ligado com o atrelar de dor e prazer. No capítulo 6, como mudar, né, qualquer coisa em sua vida, né, ele vai estar entrando na questão da neurolinguística, ele vai dizer, decida o que você realmente quer e o que está te impedindo de fazer. Então, poxa, o autor, em inúmeros momentos, ele vai falar que você precisa meditar, que você precisa ouvir a voz interior. Então, se você quer fazer alguma coisa, o que está te impedindo de chegar lá? Escuta. Olha, ao invés de você olhar para fora, olha para dentro. O que está fazendo com que você não mude? Talvez a dor que você atribuiu à mudança seja maior do que a dor de ficar onde você está. Então, você precisa refletir. Outra coisa, você precisa criar essa alavanca. Está atrelado em relação ao passo 1. Você precisa associar uma dor tremenda aonde você está e um prazer gigantesco no ato de mudar, ou seja, na caminhada. Poxa, que legal que eu estou tentando mudar. Que legal vai ser quando eu conseguir mudar. Então, toda vez que você colocar prazer aonde você quer ir e colocar dor aonde você quer mudar, você cria uma alavanca para que você saia desse padrão. Criar castigos, né? Como eu falei do caso da academia, aqui ele vai falar o caso de duas amigas, né, que estavam com sobrepeso e decidiram que se elas burlassem a dieta, elas iam comer comida de cachorro. Então, a dor de comer essa comida de cachorro seria tão profunda, tão grande, que elas decidiram que não iam passar por isso e elas venceram e elas emagreceram, se tornaram uma referência aí nessa área de emagrecimento feminino. Então, a ideia do autor da alavanca. Interrompa, né, os padrões limitadores. Então, você tem que realmente quebrar os padrões que estão te limitando. Ele vai citar um exemplo aqui de um aluno de um dos seus seminários, né, que amava chocolate e não conseguia largar chocolate, e aí o Robbins vai fazer um desafio com ele, né, de que ele só ia comer chocolate, não ia beber água durante um tempo, e essa dor ia ser tão grande dele, ele ia passar tanto mal que ia quebrar esse padrão limitador,
de que ele não conseguiria largar o chocolate. A ideia de padrão limitador é aquela crença limitante, é aquilo que você pensa que não é capaz de romper. Mas para o Tony Robbins, você é capaz de romper absolutamente tudo. E o passo quarto seria substituir benefícios. Ou seja, poxa, ele vai falar um exemplo aqui, se você fuma e você sente relaxamento com fumar, o que que te provoca relaxamento parecido com cigarro? Então, na hora que você sentir a vontade de fumar, você deve buscar esse substituto próximo. Condicione o padrão até que seja consistente, então aquela lei do esforço, a lei da repetição, ele vai estar trabalhando sobre isso. E experimente alavancas, né? Poxa, se uma alavanca não deu certo, coloca outra, vai substituindo até que você encontre uma alavanca forte o suficiente para romper o padrão limitador. Então, ele cita um exemplo aqui de uma filha, né? De um rapaz que já tinha tentado muitas vezes parar de fumar e não conseguia, até que numa determinada noite, a filha dele de 6 anos chegou, pai, para de fumar. O pai levou assim na brincadeira, aí depois ela, pai, para de fumar, porque eu quero que você esteja viva no meu casamento. Isso foi uma alavanca suficiente para romper esse padrão limitante, para romper essa crença limitante. Então, aí sim foi que ele conseguiu, ou seja, ele já tinha experimentado outras alavancas, mas nenhuma tinha dado certo. A que deu certo foi a da filha dele. Então, é basicamente isso que o autor está querendo dizer aqui. Como conseguir o que realmente quer? Aqui o Tony Robbins vai falar muito da American Dreams, né? Do sonho americano. Muitas pessoas pensam que a felicidade está no dinheiro, em acumular bens, patrimônios. E são incontáveis exemplos que o autor traz de que a felicidade não está aí. A felicidade não está em acumular bens, a felicidade não está fora, a felicidade está dentro. Então, você deve prestar muita atenção em você, no seu corpo. Se você coloca os ombros para frente, você está mandando uma mensagem de que você está cansado. Se você não ri, você dá uma ideia de que você é triste. Então, ria mais, seja mais leve. Ele vai trazer aqui uma ideia que a chave para o sucesso é criar movimentos que criem confiança, flexibilidade. Então, ele vai dizer que em inúmeros exemplos, as pessoas que são mais flexíveis, elas são mais felizes. As pessoas que se movimentam mais, elas são mais felizes. E a ausência plena de movimentação é o que ele considera a morte. Você é capaz de fazer o que você quiser e você pode se sentir bem com tudo que você faz, é tudo na mente. O autor trabalha muito esse conceito de mente. Por mais caótico que esteja a sua situação, se você implantar na sua mente de que você é feliz, independente do cenário externo, você vai atrelar isso e você vai ser feliz. Se você está estressado, busque algo construtivo. A ideia é muito legal. Eu vou parar um pouco para falar sobre isso. Porque quando a gente está muito estressado, aí às vezes você vai querer comer uma comida gordurosa, você vai querer fazer coisas que vão fazer mal para você, porque você está estressado, você vai querer fumar, sei lá, pode fazer esse tipo de coisa. Ele vai dizer, quando você chegar numa situação dessa, busque fazer algo construtivo para aliviar seu estresse. Porque até mesmo quando você estiver estressado, você vai estar caminhando para a sua macrometa, de uma vida mais plena. Então, é muito legal que a gente reflita sobre isso. Ele finaliza aqui o capítulo falando que o sucesso é viver uma vida de uma maneira que te leva a viver toneladas de prazer e quase nenhum tipo de dor, por causa do seu estilo de vida e que você também faz com que outras pessoas se sintam felizes com o estilo de vida que você leva. Ou seja, além de você ser feliz, você carrega um número de pessoas para serem felizes junto com você. No próximo capítulo, né, ele está falando as perguntas são as respostas. Então, o que seria esse aspecto aqui, as perguntas são as respostas? Que você, novamente, o autor vai em inúmeros momentos do livro, ele vai estar falando para que você fique atento internamente. Então, poxa,
eu tenho que estar me perguntando sempre, porque as respostas, muitas vezes, elas não estão lá fora, elas estão dentro de nós. Ele traz um exemplo de um rapaz que viveu num campo de concentração e ele viu a família dele toda morrer na frente dele. E isso mexeu muito com ele e ele falou, não, eu vou fugir daqui, eu vou sair daqui, eu não vou morrer aqui, eu não vou morrer aqui. E aí, todos os dias, ele se perguntava, como é que eu faço para fugir daqui? Como é que eu faço para sair daqui? E o campo de concentração que ele estava era considerado um dos de segurança máxima, um dos mais difíceis de fugir. E ele ficou perguntando, até que um dia ele percebeu, né, o caminhão na desova, né, tinha saído da câmara de gás, muitas pessoas que tinham morrido. Aí, na hora que ele perguntou, como é que eu vou fugir daqui? Ele achou a resposta. Na hora que os cadáveres, né, chegaram para próximo do caminhão, ele jogaram no caminhão, ele tirou a roupa, entrou no meio dos cadáveres e ficou lá embaixo, esperando o caminhão sair do campo de concentração e desovar fora, né, do campo. Então ele foi desovado, esperou um tempo, muito tempo, né, para os guardas saírem, e depois ele ainda correu 70 quilômetros até a liberdade. Então, a ideia que o autor está trazendo aqui para a gente é pergunte, pergunte. Pode demorar 1, 2, 3, 4 dias, 1 ano, não sei, mas você vai achar a resposta. Então, basicamente, ele vai dizer, né, que as pessoas vivem no piloto automático, ele vai citar o exemplo de uma pessoa também que teve um acidente de avião e ficou com 2/3 do corpo totalmente queimado, então, enquanto todo mundo ia xingar a Deus, dizer, meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Ele pensava, poxa, o que é que eu posso fazer para motivar as pessoas? Se Deus não deixou que eu morresse naquele acidente de avião, é porque eu tinha um propósito maior. Eu tenho que passar essa mensagem para as pessoas. Tá vendo que aonde você foca, expande? A ideia do autor é muito essa. Onde você foca, expande. E ele vai dizer que você deve fazer um exercício de perguntas da noite. Tem perguntas do dia também, mas as perguntas da noite é: o que que eu contribuí hoje? O que que seria um dia, o que que seria um dia pleno para o Tony Robbins? Ele fala que um dia pleno é quando você ajuda uma pessoa e essa pessoa não tem condições de te retribuir. Isso é um dia pleno. Então você pensa: poxa, o que que eu contribuí hoje? Como foi que meu dia foi produtivo para as pessoas? O que foi que eu aprendi hoje? Então, além de você contribuir de forma genuína, você também precisa aprender coisas, né? O que que eu aprendi que está me levando para onde eu quero ir? Então, isso é um exercício diário, segunda a segunda. E a gente vai aqui para o próximo capítulo, né? O poder das palavras, o vocabulário. Então, é muito importante que, segundo o autor, né, você tenha cuidado com o que você fala. As palavras têm poder de criação. Inclusive, ele distinguiu, né, do vocabulário dele a palavra depressão. Ele já teve depressão, então ele sabe o que é. Então, para ele, esse sentimento, né, não existe mais. Ele vai dizer por que que a maioria das pessoas são mais negativas, porque existem mais palavras negativas no vocabulário, no dicionário, do que palavras positivas. Ele vai fazer um estudo sobre isso. Inclusive, faz um estudo de algumas tribos, e ele cita algumas, aqui eu vou citar uma, ele cita uma tribo na Filipinas, a Tassadei, e não existe dentro do vocabulário dessa tribo a palavra detestar, odiar e guerra. Eles não sabem o que é isso. Então, o autor ele fica muito impressionado como não ter determinadas palavras faz com que praticamente o sentimento não exista. Então, em linhas gerais, esse capítulo o autor foque no vocabulário positivo e extingua do seu palavreado o vocabulário negativo, e certamente você vai sentir uma melhoria significativa na sua vida. Jamais negligencie o poder das palavras. Continuando, né, além das palavras, o autor também vai trazer uma ideia das metáforas da vida. Então, toda vez que você falar, minha vida é uma tragédia, opa, você está fazendo uma metáfora, e isso também lhe afasta do caminho do sucesso. Então, poxa, minha vida é prazerosa,
eu amo minha vida. Minha vida é como um nascer do sol. Então, as metáforas fazem neuroconexões e essas neuroconexões impactam muito mais na sua vida do que você possa imaginar. Então, o autor também vai estar trabalhando nesse princípio. Ele vai citar o exemplo da própria Madre Teresa, né, que considera a minha vida é sagrada. Opa, uma metáfora, a vida e algo que é sagrado. Percebe como esse é um padrão, isso é uma convicção que vai se tornar uma crença, e essa crença te induz aonde você quer ir? Então, basicamente, o autor vai estar trabalhando isso nesse capítulo aqui. E ele vai dizer, poxa, se eu quero tornar a minha vida mais positiva, eu preciso fazer algum passo a passo, né, para transformar essas convicções. Então, por que eu sou feliz agora? O que te faz feliz agora? Algo você deve ter. Mesmo que sua vida esteja bastante conturbada, o que te faz ficar excitado hoje? O que te faz se sentir orgulhoso? O que te faz sentir grato? O que você gosta de desfrutar da sua vida hoje? Quem é que você ama? Você tem pessoas que amam? Você ama alguém? Alguém te ama? O que você está empenhado hoje em construir? Para o autor, você deve fazer perguntas sempre encorajadoras e deixar o vitimismo de lado. Inclusive, em capítulos futuros, ele vai ser muito duro nesse aspecto, em dizer que a maioria, não são todas, mas a maioria das pessoas pensam que tem problemas, mas elas não têm. E ele cita que sempre você deve mirar para baixo. Então, não mire para cima, mire para baixo. Então, poxa, você tem problemas. Com certeza, você que está batendo um papo comigo aqui agora, você que está me ouvindo, você tem problemas. Mas, quando você carregar, isso o autor, quando você carregar um veterano de guerra que não tem pernas para colocar numa cama, ou você tentar colocar um bebê de AIDS para dormir, você vai relativizar os seus problemas. E relativizando os seus problemas, você vai se tornar uma pessoa mais grata. Então, o sentimento de gratidão faz com que você também desperte o seu gigante interior. Basicamente, procure aprender, né, algo todos os dias e sempre faça uma pergunta-chave antes de você tomar determinada atitude, né, de usar o seu tempo. O que há de tão importante em fazer nisso? Como eu posso aproveitar nisso para evoluir? Em outras palavras, o autor está trazendo a reflexão aqui para a gente de que a gente não deve perder tempo com coisas que não agregam. Então, coisas que não agregam é você desperdiçar um pedaço da sua vida que é limitada, que é preciosíssima. Então, é uma questão para a gente refletir. No próximo capítulo, né, as 10 emoções do poder, ele novamente fala a introspecção. Entenda as suas emoções, não reprima as suas emoções. Se você está com raiva, você tem que entender por que eu estou com raiva. Se eu estou amoroso, por que eu estou amoroso? Então, é meditação, é refletir internamente sobre isso. Identifique o que você sente, não resista aos seus sentimentos, estude os seus sentimentos ao invés de combater. Seja curioso. As emoções falam muito mais sobre a gente do que a gente pode imaginar. Então, pense. Por que você está sentindo determinada coisa? E nesse capítulo ainda ele fala que o segredo da vida é agregar. Agregar na vida das pessoas. É dar mais do que receber. Basicamente, é o pensamento que permeia o livro do autor todo, é ajudar mais pessoas, é agregar na vida das pessoas. Inclusive, ele vai falar isso como até questões financeiras. Quanto mais você agrega na vida das pessoas, mais você também vai ter sucesso financeiro. A magnífica obsessão, né, criar um futuro irresistível. Então, ele vai dizer que você tem que projetar o seu futuro, mas jamais esquecer de viver o seu presente. Inclusive, o presente é mais importante do que o futuro. Se você tiver que abdicar de alguma coisa, abdique do futuro e não do presente. Mas, se você pode trabalhar nos dois aspectos, então pense, projete daqui a 10 a 20 anos, como é que você quer estar a nível de aprendizado, desenvolvimento pessoal, a nível de carreira, a nível de lazer,
e a nível de legado, do que você está deixando para o mundo. Crie metas para isso. E a felicidade está na jornada, como eu falei, a felicidade está nos desafios vencidos e não, a felicidade não está no alvo. Jamais projete a felicidade no alvo, porque a estatística vai dizer que quando você atinge, você percebe que a felicidade não está no destino. A felicidade está no trajeto, em ser feliz, em conquistar, nas microvitórias. Eu falo isso inúmeras vezes. E ele vai propor um desafio, né, de 10 dias para que você comece a trabalhar, né, o seu mindset, comece a trabalhar a sua mente e a sua vibração positiva, as suas crenças. Então ele vai dizer, ó, fica 10 dias sem mudar a sua vibração positiva, no mínimo 2 minutos. Então, aconteceu algo ruim no seu dia. Você segura a onda até 2 minutos. Se você passar de 2 minutos, segundo o autor, você já criou uma barreira negativa nas suas neuroassociações. Então, você tem que voltar de novo. Então, tô lá no 9º dia, e aí que teve uma questão ruim, aí eu tenho que voltar tudo de novo. Então, é o primeiro teste que o autor nos propõe. Ele vai propor outros testes. Esse é o primeiro, e ele vai fechar o capítulo dizendo que para que você deve consumir 100% do seu dia nas soluções e jamais nos problemas. Foca na solução. Esquece o problema. Foca na solução. E aí, a gente vai para o capítulo 14, né? A suprema influência, né? A suprema influência, o seu sistema central. Então, aqui ele vai novamente, né, falar do cuidado com as emoções, de como você sente. Se você não adotar isso do ponto de vista emocional, né, ou seja, tentar explicar as reações que acontecem dentro de você, você nunca vai ser dono do seu destino. É o grande objetivo. Despertar o gigante interior é justamente você ser o dono do seu próprio destino. Então, se você quer mudar isso, você precisa passar pela psicologia da mudança. Decidir o que você realmente quer, obter alavancas, um pouco do que a gente falou em capítulos anteriores. Quando a gente vem para cá, né, os valores, esse capítulo, sinceramente, é um dos principais capítulos do livro, que ele vai dizer que a maioria das pessoas elas não são felizes porque elas não vivem de acordo com seus valores. Elas vivem através de padrões sociais que destoam do que elas realmente são. Então, ele vai citar aqui um exemplo da própria filha. A filha tinha como valores de vida a família, a saúde, o aprendizado e a realização. E uma das realizações dela era trabalhar na Disney, no desfile da Disney. E para que ela conseguiu o emprego. Só que para ela manter esse emprego, ela não tinha mais tempo com a família, ela debilitou muito a sua saúde e ela debilitou muito os seus estudos. E ela não conseguia entender porque ela não era feliz. Por que eu não estou feliz se eu conseguir a grande realização que eu queria? E Tony Robbins olhou ela e falou, tudo bem, está claro por que você não é feliz. Porque para você realizar o seu quarto princípio, o seu quarto valor, você teve que passar pelos seus 3 primeiros, hierarquicamente falando. Então você passou por cima do que era mais importante para você. E por isso ele mandou ela sair. Ela falou, saia. Agora ele deixa muito claro que ele falou para ela sair não porque o trabalho era árduo, não porque o trabalho era difícil. Ele jamais concordaria com isso, mas porque porque ela passou por cima dos seus princípios. Então ele conclui, né, esse diagnóstico, né, essa reflexão que ele fez, em que tomar a decisão de desistir de algo que não está de acordo com os seus principais valores é sabedoria e não tolice. Então, muitas vezes as pessoas ficam com medo de desistir de projetos, de desistir de programas, simplesmente porque, poxa, isso era uma coisa que eu sempre quis, mas não percebe que passou por cima
das coisas que são principais para ela. Então, se você quer despertar o seu gigante interior, você precisa viver de acordo com o que é importante para você e não com o que é importante para a sociedade. Você tem que respeitar a hierarquia interna. E ele vai novamente falar algo que eu já falei aqui no nosso diálogo, que é a necessidade de coerência. Acima de tudo, o nosso corpo, nossa mente é coerente. Então, a partir do momento que eu coloco um quarto valor para se sobrepor sobre os três principais valores, que era no caso do nosso exemplo, eu não estou vivendo em coerência. E a dor que eu sinto é justamente o meu corpo dizendo para mim que eu não estou sendo coerente e que eu preciso corrigir essa incoerência interna. Isso aqui é uma reflexão aqui para muitos audiobooks, muitos comentários aqui para a gente. Reflete sobre isso. Muitas pessoas sofrem nesse aspecto. E aí ele continua falando sobre isso e, novamente, nesse capítulo, ele já vai dizer o que é mais importante para ele. É inexplicável e nada pode ser comparável a assumir a vida, a ser o senhor do seu destino. Para ele, isso é o ápice, é o suprassumo, você tomar as rédeas da sua vida e, a partir de hoje, quem decide sobre sua vida é você e mais ninguém. E aqui, né, no próximo capítulo, ele vai falar, se você não é feliz, é que ele vai dizer qual é o motivo, e eu já até citei um pouco, né, em capítulos passados, que é a rigidez, né? A rigidez, você faz muitas coisas, é tipo assim, você coloca muitas coisas para dar o feliz no seu dia e poucas coisas para te dar a dor. Então, é muito mais fácil você ter um dia dolorido do que você ter um dia prazeroso. Poxa, para que meu dia seja prazeroso, eu tenho que bater 10 metas. Pô, se eu não bater 10 metas, meu dia é uma dor. Agora pense que, pô, para meu dia ser prazeroso, eu tenho que bater 2 metas. Já diminui bastante, né? Então, eu estou fazendo com que a probabilidade trabalhe a meu favor. E o meu cérebro entende isso. Então, toda vez que eu falo, poxa, acordei, pronto, bati minha meta do dia, já sou feliz. Ou, inclusive, ele fez isso num seminário. A outra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que malhar, tenho que fazer aquilo outro, tenho que ir para o trabalho, tenho que fazer lá. Olha a dificuldade, essa pessoa, eu sou tão estressada, então, mas é lógico que você é estressada. Olha a quantidade de coisas que você tem que fazer para ser feliz. Em inúmeras entrevistas, ele sempre vai falar, olha só, as pessoas mais felizes que eu conheci são as pessoas que têm menos regras para serem felizes. As pessoas mais felizes que eu conheci são aquelas pessoas que têm menos regras para serem felizes. Reflete sobre isso. E ele vai dizer, torne fácil se sentir bem e difícil se sentir mal. E que o bem que fazemos hoje sempre nos leve para a direção de onde queremos atingir no longo prazo. Basicamente, é essa a reflexão que o Tony Robbins faz, só para a gente não avançar para o outro aqui, só para falar um detalhe. Ele trabalha muito em relação de cônjuge, né, de relacionamento amoroso. E um dos princípios que ele vai trabalhar é que você precisa conhecer a regra do seu cônjuge. Muitas pessoas não conhecem a regra do seu cônjuge e, por isso, não são felizes no relacionamento. Tipo, às vezes, se eu dar um chocolate para minha esposa, seria o que eu entendo que ela ia amar. Mas, às vezes, ela quer que eu fique mais 10 minutos com ela no café, ela vai amar muito mais. Então, eu não entendo quando eu dou uma caixa de chocolate, ela, tudo bem, amor, obrigado, deixa aí do lado. Porque aquilo não faz parte da regra dela. Você precisa conhecer a regra da pessoa. Poxa, 10 minutos a mais na mesa, então ela vai ficar super feliz. E eu vou ficar feliz porque deixei ela feliz. Então, mapeie o seu cônjuge. Muitas pessoas têm relacionamentos falidos, tristes, porque não mapeiam o seu cônjuge e não são flexíveis. Porque boa parte das suas regras não vai casar com a regra do seu cônjuge. E está tudo bem, as pessoas são as pessoas são diferentes. Então está tudo bem aí. Mas entenda, você precisa encaixar.
Você precisa ser flexível caso você queira ter um relacionamento mais com uma qualidade melhor. Então, ele fala também sobre isso, é muito importante falar sobre isso. Em relação às referências, né? O tecido da vida, todas as referências que a gente tem ficam gravadas na nossa mente, e tudo é questão de perspectiva. O que é bom e é ruim é codificado, né, nas nossas neuroassociações de acordo com o que a gente já tem registrado. E o autor vai trazer um exemplo em relação a isso, de uma executiva que vai entrar no hotel 3 estrelas, ele vai dizer, esse hotel é bonzinho, é acolhedor, enquanto se você pegar uma pessoa bem pobre e colocar ele num motel mais simples dos Estados Unidos, ele vai emocionar, vai chorar, vai dizer, meu Deus, o que é isso? Porque a referência é o poder de comparação que ele tem. Então, sempre veja de uma perspectiva mais baixa, sempre veja de uma perspectiva mais baixa, porque você vai, se você vê numa perspectiva mais baixa, você coloca a sua vida sobre uma outra situação. Você não pesa tanto a sua vida. Se você pegar uma executiva e colocar ela num motel mais simples, ela vai achar horroroso, vai achar triste. Não. Então, relativize a vida. E é exatamente o que o autor fala, né? O autor aconselha que a gente mira para baixo, visto que sempre vai ter alguém na face da terra desejando que você tanto menospreza, seja mais grato, seja mais leve. Gratidão e leveza é sinônimo de vida fluida. É basicamente o que o autor está trazendo aqui em relação a gente. Nunca desista dos seus sonhos. Sempre se pergunte como você pode vencer os obstáculos da vida. E as perguntas são as respostas. Isso é o objetivo de capítulo passado, né? A gente já discutiu sobre isso. A identidade é a chave da expansão, ou seja, a gente tem que viver com o que a gente se identifica. Então, se você olha para você, se você olha no seu espelho e você diz, eu sou um patife, você é um patife. Porque você se enxerga como um patife e é a necessidade de coerência que a gente já discutiu aqui em capítulos passados. Então, o autor vai te perguntar, quem é você? Como você se identifica? Como você se identifica é o espelho da sua vida. Então, se identifique como uma pessoa forte, se identifique como uma pessoa bem-sucedida, se identifique como uma pessoa saudável, que a sua vida, as suas neuroassociações vão fazer com que você seja aquela pessoa com que você se identifica. E ele vai estar discutindo em relação a isso. Uma das formas de você sair das drogas é justamente você. Eu não sou mais um viciado em droga, eu sou agora um viciado em saúde. Então, eu estou criando essa identidade. E aqui, nesse capítulo, né, o autor vai trazer uma ideia que ele teve uma experiência no necrotério e de um amigo dele, e ele viu o corpo, né, parado, e ele percebeu que a gente não é um corpo, que a gente não é o nosso passado, a gente não é o nosso presente, a gente é um ser espiritual, numa experiência humana. E a nossa identidade é o que fica. Então, o que eu deixo como identidade, o que eu deixo no espaço terrestre é o que realmente importa. Então, qual é a identidade? Como é que eu me identifico e como as pessoas me identificam? Boa parte das pessoas vão te respeitar mais se você exige respeito. Então, essa é a identidade sua e que você está passando para a humanidade. Então, nesse momento do capítulo, ele fica muito reflexivo em relação a legado, em relação à identidade, né? O que você está deixando para a humanidade, né? Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa ruim. E aqui a gente entra lá em sintonia do Madre Teresa e Donald Trump, né? Donald Trump estava deixando bens materiais, enquanto Madre Teresa estava deixando legado na vida das pessoas, e que ele simpatizava muito mais com a experiência de Madre Teresa do que com a experiência do Donald Trump. Então ele se pergunta: o que é que você está deixando? Se você morresse hoje, como é que você seria lembrado? Né? O que seria de você?
Então, é algo para a gente pensar, né, para refletir, para criar a alavanca, né, de mudança na nossa vida. O Nobel, né, o Alfred Nobel, ele tinha uma questão de dinamites, né, uma indústria bélica muito grande, e o irmão dele morreu, e a imprensa pensou que ele tinha morrido. E aí colocou na imprensa que já vai tarde, que por causa dele muitas pessoas morreram. Então, quando ele viu isso no jornal, né, esse obituário no jornal, ele refletiu, ele entrou numa tristeza profunda e percebeu, poxa, eu estou deixando um legado péssimo para a humanidade. E aí ele deixou toda a sua fortuna, né, para criar o Prêmio Nobel, e o Prêmio Nobel tem o intuito, né, de premiar a ciência do ponto de vista da física, da química, até o Prêmio Nobel da Paz, enfim, ele quis deixar esse legado aí positivo na sua morte. Então, um pouco, né, fazendo analogia com o estudo aqui do Tony Robbins. E aqui, a partir do capítulo 19, ele começa a criar desafios diários. Então, o primeiro desafio diário é o desafio emocional. Então, você tem que fazer algo, focar no positivo e não focar nos problemas. Então, esse dia você vai estar sempre focando no positivo e sempre focando na resolução dos problemas. No próximo capítulo é o destino físico. Ele vai falar que muitas pessoas fazem exercícios físicos de forma errada, fazem exercícios físicos da forma anaeróbica. E como é que eu sei o que é um exercício aeróbico e um exercício anaeróbico? O exercício aeróbico é aquele que eu consigo falar enquanto eu estou fazendo um exercício. Eu não fico ofegante, eu não fico tenso. E esse queima gordura. O anaeróbico queima glicogênio. E o organismo vai puxar, né, oxigênio de outros órgãos que são vitais. Então, isso, numa perspectiva de médio a longo prazo, é danoso para o seu corpo. Então, busque fazer exercícios aeróbicos. Então, ele vai estar explicando, né, durante o capítulo, o que seriam os exercícios aeróbicos. E a proposta do dia é você faça um exercício aeróbico e observe os seus batimentos cardíacos. Batimentos cardíacos elevados não fazem bem para a saúde, então mantenha o controle. Inclusive, ele pede para você comprar, né, um medidor de batimentos cardíacos para que você controle sempre os batimentos. Aí você vai estar fazendo um exercício aeróbico. No terceiro dia é a questão do destino dos relacionamentos. Basicamente o que eu falei, você entender, né, a regra do jogo dos seus parceiros, crie um momento especial no seu relacionamento, quando você puder fazer, crie uma rotina para isso. Planeje que o seu relacionamento seja um relacionamento modelo, planeje saída, beije calorosamente, né, o seu cônjuge, faça isso vai mudar o seu relacionamento de forma substancial. No quarto dia é o destino financeiro. Basicamente, ele vai dizer que o maior erro das pessoas é gastar mais do que ganha. Boa parte da população, no caso norte-americana, que é o exemplo do autor, está extremamente endividada. E não tem como você ter sucesso financeiro se você é uma pessoa endividada. Então, busque, né, meios de agregar para pessoas, busque meios de ganhar mais dinheiro, não abomine ganhar dinheiro, né? Isso seria um pensamento de escassez, segundo o autor, não abomine esse tipo de pensamento. Para ele, se você tem algo de grande valor e consegue distribuir isso para muitas pessoas, você arrumou um meio de ganhar dinheiro, gaste menos do que você ganha e procure entender de investimentos. Não delegue 100% isso para as pessoas, procure entender como é que funciona, porque senão você pode correr o risco que ele mesmo correu de ter sido roubado pelo seu gerente financeiro. Então, entenda e busque agregar na vida das pessoas de forma genuína, sem visar o dinheiro. É como se o dinheiro fosse uma consequência do quanto você agrega para as pessoas. Avançando nos estudos, né? Como eu acabei de falar, ganha menos e invista a diferença, né? Gaste menos e invista a diferença. Ele vai falar da população da população norte-americana hiperendividada. E o exercício aqui é que você trabalha em cima de metas
e você bata a meta e se presenteie. Porque o que acontece? Se você só visar o dinheiro, e você não premiar que você está ganhando aquele dinheiro, que você está agregando aquele valor, você perde performance. Porque você precisa se premiar. A jornada tem que ser prazerosa. Se você só está, quero guardar 1 milhão, então vou guardar, e você não está vivendo o trajeto, você não vai conseguir, você vai perder performance, segundo o autor. Então, o quinto dia, né, seja impecável no seu código de conduta. Então, se você criou uma regra para você, siga essa regra, seja religioso em relação a essa regra. Não deixe que os eventos controlem a sua vida, você controla os eventos. Ele cita aqui um exemplo de que sua equipe colocou ele um dia antes de uma sessão de autógrafos numa determinada cidade. Ele falou, poxa, o que eu vou fazer? Foi um erro da equipe. Eu vou ficar com raiva? Eu vou me revoltar? Não, eu tenho que lidar com a adversidade. Simplesmente pegou o livro dele e começou a falar alto, né? Alguns capítulos, aí começou a aglomerar algumas pessoas ao redor. E aí ele abre uma parte do livro e mostra, tá vendo esse cara aqui? Esse cara sou eu. E aí dá aquela brincadeira, aquela coisa. Então, acabou repercutindo bastante positivamente. Foi uma experiência diferente, uma experiência, segundo o autor, uma experiência agradável, tanto para ele quanto para as pessoas que estavam lá. Então, ele pegou um evento que seria uma tragédia e transformou em algo, em um sucesso. Então, é muito isso que ele está falando nesse capítulo aqui. E para fechar, ele fala que não são as pressões, né, os eventos negativos que criam o comportamento negativo. Ele faz uma analogia com a laranja. Quando você espreme uma laranja, sai da laranja o que ela tem dentro. Então, se você é espremido, se você está numa situação adversa, o que te espreme é o que você tem dentro de você. Então, se você está numa situação adversa e você age com agressividade, é porque você tem agressividade dentro de você. Se você está numa situação adversa e você espreme a laranja e sai amor, sai compreensão, é porque você tem isso dentro de você. Então, o exercício do dia é, se acontecer algo de errado no seu dia, que te irrite profundamente, improvise. Não caia na armadilha da irritação. No sexto dia, ele fala para que a gente crie uma agenda fácil de cumprir e difícil de não cumprir. Controle mais o seu tempo, controle mais o seu dia, torne o seu dia mais leve, torne o seu dia com menos metas, torne um dia fácil de ser vencido e difícil de não ser vencido. E sempre que possível, faça tarefas simultâneas. É o que a gente chama de crossover. Poxa, vou sair aqui com minha esposa. E aí vamos para a academia, indo lá a gente já está discutindo, já está conversando e ao mesmo tempo a gente está malhando. Então, isso seria um crossover. Faça uma agenda fácil de cumprir. Então, já mexe lá na sua agenda e já altera a sua agenda. Dia 7. Dia 7 é o dia que ele fala, você já fez muitas coisas. Então, se até Deus descansou, descanse. Então, nesse dia você não vai fazer nada, você não tem meta nenhuma para bater, você não tem horário para acordar, você não tem nada. Você vai simplesmente relaxar, você vai fazer o que te der na telha. A primeira coisa que bater na sua cabeça, você vai fazer. Então, é isso. Agora, sempre faça algo construtivo, sempre faça algo que vai te levar para onde você quer ir. Então, até mesmo na hora de relaxar, relaxe com algo que é construtivo, não perca tempo. E o último capítulo é um capítulo mais reflexivo, que o autor traz, que é o desafio supremo, o que a gente pode fazer. Ele vai falar do poder de demanda, ele vai citar um exemplo do autor, né, de um cinegrafista que, de forma clandestina, filmou a matança dos golfinhos, né, para capturar o atum. O atum é um peixe que anda muito próximo, que nada, né, muito próximo dos golfinhos. E aí, para capturar o atum, as indústrias, né, pesqueiras capturavam os golfinhos juntos e matavam os golfinhos. Então, tipo assim, os golfinhos não tinham nada a ver com a história, mas acabava sendo uma matança gigantesca. E ele filmou isso e aí jogou na mídia. Isso repercutiu de forma maciça ao ponto de transformar a indústria do atum. Então, as pessoas decidiram boicotar a compra do atum dessas empresas. Então, o lucro despencou, foi a zero praticamente, ao ponto de terem que mudar.
Então, a ideia que o autor está falando é que nós temos o poder. Enquanto muitas empresas destroem o planeta, nós temos o poder de não mais adquirir produtos dessas empresas. E elas vão ter que se adaptar. O autor fala, nós fizemos a bomba atômica, mas nós também podemos destruir a bomba atômica. Então, todas as ações negativas podem também ser reconstruídas. Tem muita coisa que destrói o planeta, que destrói seu corpo, que destrói a sua cidade. Faça movimentos opostos à destruição. Ele vai citar que problemas como a criminalidade, o endividamento das famílias, destruição, são causados por nós. E nós também podemos mudar essa realidade. A gente precisa entender que tem esse poder de mudar. E ele vai citar o exemplo de Madre Teresa, quando uma moça morreu no seu colo. Isso foi um impacto muito grande, ela decidiu mudar e com isso transformou a vida dela. Então, a partir do momento que eu decido não mais adquirir produtos que destroem o planeta, eu também estou fazendo a minha contribuição, eu mudei a minha microesfera. Então, basicamente, é isso que o autor está querendo nos chamar a atenção, que nós somos gigantes, que nós somos heróis, e que nós fazemos a diferença, assim como o cinegrafista do golfinho fez a diferença na indústria pesqueira, nós também podemos fazer a nossa mudança, a nossa transformação. E nós seremos julgados, nós seremos expostos, mas a gente não deve pensar nisso. A gente não deve, porque se a gente quer mudar, inevitavelmente a gente tem que se expor. Então, não tenha medo. Nem todos os heróis usam capa, né? A gente pode, sim, romper padrões destrutivos, não só apenas na nossa vida, mas romper padrões destrutivos no mundo. Então, não caia na armadilha, o autor faz essa reflexão, não caia na armadilha de que você não faz a diferença. Que você faz a diferença, sim. Você tem muito mais poder do que você imagina, e a mudança que você quer perpassa pela sua mudança de atitude. Então, você é a mudança, você é o mundo que você quer ver. Não adianta eu quero um mundo melhor, mas eu não faço absolutamente nada para que esse mundo melhor exista. Então, isso é incoerência e a principal função do corpo é a necessidade de coerência. E ele vai falar, né, dos problemas, como eu disse, você realmente irá descobrir que não tem problema nenhum quando você se expor a situações mais adversas em hospitais públicos, com essa questão do Covid mesmo, moradores de rua, asilos. Você vai perceber que sua vida ela é relativamente maravilhosa, então seja mais grato. Os transtornos que você tinha por não ter uma determinada comida, ou oscilações da bolsa, isso não é nada perto de colocar um bebê com AIDS para dormir, um homem sem perna numa cama. Então, não busque a perfeição, você não vai alcançar a perfeição, viva a vida da melhor maneira possível, seja mais grato, tente ser um ser humano melhor todos os dias, procure ajudar o máximo de pessoas que você puder todos os dias, é assim que você vai ser lembrado como um bom exemplo de ser humano, como um bom exemplo de pessoa, e é assim que você vai ser um gigante dentro dos homens. Mas para isso não adianta ficar nas palavras, é preciso atitude, e o autor dá uma chamada nessa para todos nós, que a gente passe a agir. O conhecimento foi dado e agora falta a prática. E ele encerra o livro falando que se um dia você encontrar com ele pela rua, comente sobre o livro, pare ele, fale, olha, Tony, eu li seu livro fez uma diferença na minha vida, ele foi muito bom, ele fala, eu quero o seu retorno, eu quero que a gente se encontre um dia por aí, pelos caminhos da vida, e que Deus abençoe a todos nós. Ele finaliza, né, com uma frase que algum dia, depois que dominarmos os ventos, as ondas, a maré e a gravidade, vamos dominar por Deus as energias do amor. E então, pela segunda vez na história do mundo, o homem descobrirá o fogo. Ou seja, sejamos mais amorosos, sejamos mais compreensivos, sejamos gigantes. É essa a mensagem
que o livro quer passar. Espero que tenha te ajudado a entender. Eu espero que esse bate-papo nosso tenha sido ultra prazeroso e até a nossa próxima leitura. Um forte abraço.